Para começar essa aula, gente, a primeira aula da nossa linha de 4 aulas que vamos ter durante essa semana, eu estou bastante feliz, bastante empolgado de poder discutir isso com vocês. Tendo uma apresentação formal, informal minha agora, para vocês que não me conhecem ainda, eu me formei, eu entrei na faculdade em 1996, né, gente, faz um tempinho já. Tava com medo desse japonês lá na primeiro dia de aula, no nosso trote, mas foi espetacular, impressionante, fiz na USP de Bauru. Eu em 99 terminei a graduação, e em 2003 terminei meu mestrado em reabilitação oral, lá na USP de Bauru também, e em 2017 o meu doutorado em reabilitação oral lá também. Passo Fundo foi a primeira faculdade que eu fui dar aula, eu saí do meu doutorado naquele momento, fui até Passo Fundo para dar aula, fiquei 1 ano em Passo Fundo. No entanto, eu e minha esposa estávamos já montando consultório em Tubarão nessa época. Em 2008, acabei me mudando para Tubarão de vez e entrei na Unisul, onde dou aula até hoje, lá no mestrado, doutorado, no sistema de pós-graduação de Ciências da Saúde, na graduação também. Me mantenho lá até hoje. Em 2010, 2011, gente, eu fui até Londres fazer o meu pós-doutorado, pós-doutorado em biomateriais. Foi uma experiência espetacular que eu passei lá. Eu tive a oportunidade de também ir com a minha esposa, que fez o doutorado sanduíche na mesma cidade. E espetacular, uma experiência que quem tem a oportunidade, gente, devia ir também. É muito legal mesmo. Eu, em 2011, publiquei meu primeiro livro, meu livro de retentores intrarradiculares. Em 2012, o de prótese sobre implante. E hoje, uma coisa que eu gosto muito, além de dar aula, além de trabalhar no meu consultório, eu gosto muito de ciência. E eu gosto muito de escrever, de fazer pesquisas, e tenho mais ou menos um pouco mais de 130 artigos nacionais e internacionais publicados. E tudo que nós vamos conversar durante essas aulas, gente, o que for opinião pessoal minha, eu vou falar para vocês que é opinião pessoal minha. O que for o resto que eu não citar é tudo baseado em ciência, tá certo? Porque se a gente basear nossos resultados em ciência, eu tenho certeza que nossos resultados serão melhores, o prognóstico será melhor e o sucesso do nosso tratamento também será melhor. Hoje, gente, fora a Unisul, fora o meu consultório, eu oriento, eu coordeno 12 especializações de prótese dentária, uma de especialização de implantodontia, tenho cursos de resinas compostas, técnicas avançadas, são atualizações, tenho atualização em reabilitação oral e também imersões, na grande maioria, que envolve estética e resinas compostas. Dou aula na EPOG em Joinville, na Tatiana Salazar em Campo Grande, no IOA Style em Balneário Camboriú, na BCD em Florianópolis, no IOA Criciúma, na F1 curso São José do Rio Preto com meu amigão Heitor Cossenza, no IOA Blumenau. São parceiros espetaculares, onde eu tenho esses cursos que vocês estão vendo nesse momento. Para poder fazer isso, tudo que eu gosto, para poder sair, viajar toda semana, porque toda semana eu estou em algum lugar. Agradeço muito minha esposa por me ajudar muito nesse caminho, de abrir mão de alguns dos seus sonhos para conseguir que eu tenha os nossos em família, né? E que está cuidando das nossas pequenas lá em casa também, além de dar aula, além de estar no consultório, ser professora, dentista também. Então tenho que agradecer muito ela sobre esse apoio que ela me dá na minha vida e me permite fazer isso que eu amo, que é ensinar, compartilhar conhecimento. E agradeço a Deus também por dar saúde, oportunidade e força para continuar nessa luta de espalhar o máximo que eu puder. Eu estudo, tenho que estar sempre um passo na frente para poder compartilhar isso com todos vocês. Quero deixar bem claro que vocês todos são bem-vindos, é um prazer ter todos aqui. E agora nós vamos começar a dividir essa aula, essa linha de 4 aulas que vamos ter durante a semana. Nossa primeira aula eu escolhi falar sobre adesão. Porque adesão é base de muita coisa, né, gente? É base da dentística, é base da prótese. E se a gente não souber fazer uma adesão com qualidade, a gente não vai conseguir resolver nossos casos também com qualidade. Tenho certeza que a capacidade técnica, todo mundo treinou na faculdade, fez atualizações, fez especializações, melhorou sua capacidade técnica.
A capacidade intelectual, gente, nós precisamos um pouquinho mais. Vocês estão aqui hoje comigo por isso, para conseguir melhorar um pouco nessa capacidade, para conseguir evoluir um pouco e conseguir aí ter a capacidade de escolha. Eu não quero que vocês terminem a nossa aula agora e falem, eu vou usar esse sistema adesivo, esse cimento, esse intermediário sobre prótese sobre implante, essa resina acrílica, porque o professor Jefferson está falando que é para usar. Eu quero que vocês usem esses materiais simplesmente porque vocês aprenderam a escolher sozinhos. Se vocês conseguirem fazer isso, tenho certeza que vocês vão ter mais sucesso. Até porque se um produto de repente sai do mercado, vocês vão ter a capacidade de escolha para escolher outro na mesma qualidade. E é o que nós dentistas às vezes não fazemos. O que a gente faz? A gente simplesmente recebe a informação daquele produto é bom, é barato, mas não vai atrás de realmente entender o porquê isso acontece. Para eu mostrar para vocês o custo-benefício da utilização de certos adesivos, de certos cimentos, de certas resinas, de certos componentes protéticos, de se a gente vai usar metal free, se a gente vai usar metalocerâmica. Antes disso, de discutir valores, para mostrar para vocês que nós podemos economizar sim e melhorar a qualidade dos nossos trabalhos, nós temos que entender o processo. Porque se vocês não tiverem conhecimento de como aquilo funciona, de como aquele material funciona, ou aquela técnica funciona, é impossível, gente, nós chegarmos numa qualidade boa de trabalho e principalmente saber escolher os nossos produtos com qualidade também. O primeiro passo que nós vamos ter nessa aula é entender o processo de adesão de maneira rápida, simples, mas eu tenho certeza que vocês vão começar a pensar de maneira diferente. Perfeito? E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos ver que a adesão não é tão simples assim, que alguns detalhes a gente tem que buscar e algumas coisas a gente tem que mudar. E talvez, gente, o adesivo que vocês escolheram para usar hoje no consultório, vocês acham que é o mais barato, mas no final das contas é o que está saindo mais caro e ainda não com o melhor prognóstico, aquele prognóstico que vocês gostariam de ter nas suas restaurações, nas suas cimentações. É isso que nós vamos chegar no final dessa conclusão dessa aula de hoje e no mesmo raciocínio vamos seguir a semana de mostrar para vocês que nós podemos comprar materiais de excelente qualidade ou de qualidade de ponta, padrão ouro mundial, por preços até às vezes mais barato que outros, conseguindo prognósticos e qualidades muito melhores. Isso nós vamos fazer baseado em ciência, não baseado na opinião de vendedor, na opinião de profissionais que são contratados por empresas que querem vender o seu produto. Não estou dizendo que os produtos são ruins, eu estou dizendo que o custo-benefício daquilo que nós temos que usar no nosso consultório tem que ser válido. Não adianta você usar um produto que é excelente e custa R$1.000. Você pode comprar um outro produto de mesma excelência e gastar 500. Qual que a gente quer? Para mim não está sobrando dinheiro no meu consultório, para vocês estão? Então nós temos que começar a pensar nisso. Só que, de novo, para conseguir chegar nesse ponto, nós temos sim que conseguir entender o processo, o mecanismo de ação dos nossos produtos, como ele funciona na nossa boca, como funciona no dente, do que ele é composto, de como ele interage, para a gente conseguir aí sim ter esse desenvolvimento, tá? Primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Se vocês pegarem esses dois dentes que vocês estão enxergando aí, e simplesmente fizer isso, ó, coloquei uma resina composta em cima desses dois dentes, quanto tempo vocês acham que duram essa resina composta? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Eu acho que não passa, se eu pôr durante a manhã, não passa da noite, né? E vocês sabem por que essa resina composta não gruda no dente? Se a gente não tiver preparo de superfície nenhum? Porque se eu olhar isso daí microscopicamente, é isso que vocês vão ver, ó. Uma área de contato menor que 1%. Nossa, professor, mas 1% é 1%. É mais ou menos o que vocês estão vendo. E qual que é a ação do nosso adesivo, gente? E isso tem que ficar bem claro para vocês agora, porque a base da nossa retenção, a base do sucesso de adesão é baseado simples nisso. Retenção micromecânica. A grande parte da adesão em adesivos odontológicos é micromecânico. Existe alguns sim com alguma coisa química, mas muito pouco. Com MDP, por exemplo, mas é muito pouco comparado com a quantidade de retenção micromecânica que a gente tem e precisa para conseguir manter nossas restaurações, as nossas
coroas em boca. E para fazer isso, o que o nosso adesivo faz? Ele preenche os espaços vazios. Né? Ele preenche o espaço dessa maneira e você tem uma adesão. Tá? Que é essa força de atração entre duas superfícies. Você fala, professor, mas só isso? Sim, quer um exemplo básico disso, como funciona? Pega duas placas de vidro, como vocês estão vendo. Se eu pegar essas duas placas de vidro e baixá-la desse jeito, ó, e levantá-la, sai fácil, né? Não temos adesão nenhuma. Mas se eu pegar a mesma placa de vidro e fazer isso daqui, gente, colocar uma camada de água nessa camada de vidro e baixá-la, o que acontece? Se eu puxá-la para cima e botar força, ela não vai sair. Por quê? Porque a água é um baita de um adesivo? É isso que está fazendo ela prender na placa? Não, de forma alguma. Simplesmente porque preencheu os espaços vazios, teve essa força de atração e travou. Como que a gente tira essa placa agora? Só se você pegar a placa e correr, uma para o lado da outra, né? Você pega a placa e faz isso daqui, ó. Aí a gente consegue remover. Por quê? Porque a força coesiva da água é pequena, ela se rompe e solta. É isso que a gente tem que fazer na odontologia. Tá? Conseguir uma área de adesão especial, com superfície muito bem preparada, para não ter essas falhas. Falhas baseadas principalmente em filtração marginal. Né? Se você olhar esse dente à esquerda, que está com pigmento azul, você vê o azul em volta da restauração, o quanto está pigmentado. Aquilo lá é infiltração. Você vê a foto do dente natural na boca, a infiltração ao redor da restauração, os escurecidos. Tudo que nós vamos falar agora não quer dizer que uma restauração vai cair, tá, gente? Não é esse tipo de falha que a gente vai falar. Se você isolar, não tiver contaminação de saliva, não tiver contaminação de sangue, vocês não têm risco disso acontecer. Da restauração falhar por soltura, por ela cair. Não, ela vai falhar por esses problemas, ó, descoloração marginal, fraturas marginais, residência de cárie, sensibilidade pós-operatória, reações pulpares. É por isso que ela vai falhar. E como que a gente vai impedir que isso aconteça? Conhecendo o processo, conhecendo os materiais que a gente usa. Aí sim a gente consegue qualidade. E eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse slide em especial. Se vocês olharem o slide em vermelho, você tem lá em cima uma zona totalmente desmineralizada, que é a zona 1. A zona no meio, tá? Que é a zona parcialmente desmineralizada, onde vocês leem ali em inglês, né? Hybrid layer, é uma parcialmente desmineralizada, é a porção onde a gente vai conseguir a nossa camada híbrida de qualidade. E a zona 3 é uma porção não desmineralizada, aquela onde o ácido não conseguiu agir. Ou seja, nós temos uma porção de fibras colágenas superior, onde foi tudo desmineralizado. A parte de baixo, que é a mistura de fibra colágena com o mineral, onde a gente vai conseguir ali a adesão que a gente precisa, a retenção micromecânica que a gente precisa, e a zona não desmineralizada que nossos produtos não vão agir. Perfeito? O que a gente tem que fazer para conseguir uma adesão de qualidade, gente? Num processo que a gente precisa de ataque ácido prévio, os adesivos convencionais, a gente precisa que esse sistema todo penetre pela fibra colágena, entre nessa zona parcialmente desmineralizada, no meio das fibras, no meio do mineral, e faça a sua reação. Perfeito? É isso que a gente precisa que aconteça. Será que é tão fácil assim? Você sabe como que é essa fibra colágena? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente da aula. Essa fibra colágena, gente, é como se fosse uma rede de pesca de camarãozinho enrolada num quadradinho com nós pisando em cima. Você acha que é fácil pingar uma gota de água e ela penetrar? Não. Então, se você acha também que você colocando uma gota de primer em cima, ela vai penetrar tão fácil assim? De forma alguma. Por quê? Porque os espaços entre elas são muito pequenos. E aí, para penetrar água, para penetrar adesivo, primer, seja o que for, não penetra tão fácil assim. Justamente por ter poucos espaços entre as fibras nessa região onde a gente precisa trabalhar. E aí, eu quero uma discussão legal com vocês. Se nós temos essa fibra colágena todo entrelaçada, com poucos espaços entre elas, o que eu preciso usar para penetrar dentro dessas fibras colágenas? Um produto que seja viscoso ou um produto que seja
que seja fluido o suficiente para conseguir penetrar no meio dessas fibras que estão entrelaçadas, que não tem espaço nenhum. Porque nós vamos usar o condicionador primeiro, né, que é o ácido fosfórico, aí ele desmineraliza. Aí ele abre as fibras colágenas, abre os túbulos dentinários. Quando abre isso, gente, vem água junto, perfeito? Vem tudo água junto. Então, não é só a fibra colágena, não é só esse distanciamento. É uma fibra colágena, uma rede de pesca cheia de água. E você tem que fazer com que o produto atravesse esse emaranhado inicial e chegue naquela zona parcialmente desmineralizada. E nós temos um problema. Nosso adesivo, o bonde, se vocês imaginarem os 3 passos, né? Lembra os 3 passos? A gente tem ácido, primer separado e adesivo separado, né? O bonde lá, só o adesivo. Todos os adesivos são hidrofóbicos. Eles não gostam de água. Com pH próximo de 7, pH neutro. Ele não gosta de água. Então, se você pingar uma gota em cima daquilo lá, é que nem água e óleo. Ele vai entrar? Não vai, não se mistura. Por isso que os fabricantes, lá na nossa 4ª geração dos adesivos, deu um salto gigante na qualidade de adesão. Porque eles fizeram um produto que chama preparador de superfície. O primer não é adesivo. O primer veio para preparar a nossa superfície dentinária para permitir que o adesivo, o bonde, funcione dentro dela. Por isso que o primer ele é uma mistura de produtos monômeros hidrofílicos, que gostam de água, porque precisa penetrar dentro dos túbulos, dentro daquela água, com monômeros hidrofóbicos, que vão fazer uma coligação com o nosso adesivo, com o nosso bonde, e cheio de solvente. Imagina você pingar uma acetona, as meninas sabem melhor, né? Pinga uma acetona na água e evapora rápido. Nós temos em alguns adesivos, tem acetona, outros etanol, outros própria água com etanol misturado. Se vocês fizerem isso, pegar um primer desse, que está misturado, monômeros hidrofílicos, gostam de água, com monômeros hidrofóbicos, que não gostam, a gente consegue fazer essa penetração no meio da fibra colágena. E para isso, gente, para a gente conseguir fazer essa penetração na fibra colágena, você acha que esse primer tem que ser, de novo, fino ou viscoso? Ele tem que ser fino, para você conseguir fazer por isso que vocês já devem ter ouvido que vocês têm que fazer um esfregaço, tá, na dentina, justamente para permitir que esse primer entre no meio desse emaranhado de fibras. E ele tem que ser muito fluido, muito fino para isso. Já o adesivo, gente, é aquele responsável por uma camada de união entre nossa dentina e nossa resina composta, o nosso cimento. Como ele é responsável pela camada de união e resistência daquela região, vocês acham que o adesivo tem que ser fluido, fininho ou espesso, com resistência, com carga? É óbvio que para a gente conseguir uma resistência de união, que é o que a gente busca para não falhar nossas restaurações, ele tem que ser espesso, cheio de carga, viscoso, para conseguir uma camada híbrida de qualidade. Tá certo? Então a 4ª geração dos adesivos foi isso, gente, que é a partir do momento que a gente começou a usar. As 3 gerações primeiras a gente nem existe mais. A 4ª geração foi isso. Primer, o ácido, o primer e o adesivo separados. Só que daí, por algum motivo, se pensou assim, nossa, que trabalho que dá, né? Eu vou fazer o condicionamento, o ácido, depois eu vou fazer o primer, depois o adesivo. Vamos facilitar a nossa vida, vamos misturar o primer com o adesivo. Aí nós tivemos a 5ª geração, que é a família do Single Bond 2, por exemplo, todos que são da mesma linha. Quando eu falar nome de marca, gente, não se apeguem à marca, tá? Não tenho nada contra nenhuma marca e nem a favor de nenhuma marca. O que nós estamos conversando hoje vale para aquela classe de materiais, tá? Quando eu falar nome é porque é o material que vocês mais conhecem, provavelmente. Perfeito? Quando eu misturei primer e adesivo, Single Bond 2 e família, o que aconteceu? Eu misturei um produto hidrofílico, que gosta de água, com hidrofóbico, que não gosta de água. Aí eu penso com vocês, dentro desse pote, gente, você tem água e óleo assim, por exemplo? Porque se pegou um que gosta de água, um que não gosta, é a água misturada com óleo, perfeito? Se você pôr isso num copo, eles não se misturam. Mas dentro do potinho do primer, de um Single Bond 2, por exemplo, da família deles, uma 5ª geração de 2 passos, né, ácido e primer adesivo no mesmo potinho. O primer adesivo, eles estão sim juntos, eles estão misturados. Como que o fabricante consegue misturar isso?
Como que ele consegue misturar um produto que é hidrofílico com um produto que é hidrofóbico? Ele só consegue misturar, gente, se ele baixar o pH. E cada ponto de pH que a gente baixa em 10 aumenta em 10 vezes a acidez do produto. Tá certo? Então, aumentando a acidez, ele consegue misturar os dois potinhos. Só que nós temos um porém, né? Quando você mistura o primer, que é fino, com adesivo que é espesso, o que acontece com o primer? Fica mais espesso. Então você perde um pouco nessa propriedade dele. E quando você pega o adesivo que é espesso e mistura com o primer, o que acontece? Você deixa ele mais fino. Então a gente prejudica as duas características principais desses produtos, que é o fato dele ser fino, hidrofílico, e o outro, o fato dele ser espesso, hidrofóbico. Perfeito? Olha que a simplificação dos produtos criam pra gente. E quando vocês entram na linha dos autocondicionantes, nós temos aqueles dois passos, né, que é o primer acídico e o bond, e nós temos aquele que é tudo misturado, tudo junto, né, um passo só. Quando você mistura o primer com ácido, você torna aquilo lá mais ácido ainda. E o adesivo separado, pelo menos o adesivo é separado, porque a última camada nossa vai continuar hidrofóbica. E quando você tem uma camada hidrofóbica, você impede a passagem de água. Isso é importante. E aí ela continua espessa, fazendo uma camada híbrida de resistência. Quando você pega todos juntos, você deixa ácido, mas você engrossa o primer e afina o adesivo de novo. E a gente cria outro problema. Por quê? Você lembra da osmose, gente? A osmose, quando você tem um ambiente ácido, você acaba facilitando a passagem de água para neutralizar o meio. E a resina composta é um grande problema. Ela se degrada na presença da água. Hidrólise química dos monômeros. Isso faz com que ela se degrade, forme water twins, que é degradação, que se vocês procurarem na internet vocês vão procurar. E a gente diminui o tempo de vida dessa restauração por resistência, por descoloração e assim por diante. Tanto da camada híbrida quanto da resina composta. É o que a gente tem que evitar, tá certo? Nós temos esse problema grande. Só que, vamos lá, se eu pegar um adesivo normal, convencional, de 3 passos, ácido, primer e adesivo, eu consigo o melhor de cada um, porque eu consigo condicionar, desmineralizar, consigo o primer fino, hidrofílico para entrar no meio da nossa dentina, da nossa fibra colágena, e depois um adesivo espesso por cima para formar a camada híbrida de resistência. Se eu vou simplificando, eu acabo prejudicando um pouco esses passos. Só que quando eu simplifico para o convencional de 2 passos, além de eu perder a propriedade fina do primer e espessa do adesivo, eu ainda deixo o produto final ácido, porque para misturar os dois vocês entenderam que tem que acidificar. E quando eu acidifico, gente, eu tenho 2 problemas. Uma, eu ativo enzimas que degradam fibra colágena. Ou seja, com o passar do tempo, eu tenho uma maior velocidade de degradação da camada híbrida. Catepsinas, perfeito? E, além disso, o pH baixo, gente, é incompatível com polimerização química. Porque quando você pega a amina terciária ou produtos similares que são básicos e mistura com um ácido, que seria, por exemplo, a camada ácida desse adesivo, você tem uma reação comum que forma sal e água. Quando você tem essa reação que forma sal e água, a gente acaba prejudicando a qualidade daquela adesão e prejudicando completamente a polimerização química desse produto. Ou seja, são incompatíveis. Quais são os produtos que terminam ácido? São os convencionais de 2 passos, onde você mistura primer e adesivo no mesmo potinho, e os autocondicionantes de 1 passo, os universais também, por exemplo, que mistura tudo num potinho e termina ácido. Por quê? Os de 3 passos terminam com um adesivo espesso e hidrofóbico, que é neutro, e o autocondicionante de 2 passos, por exemplo, Clearfill SE, termina com bond também, que é neutro e é espesso. Então essas duas linhas terminam neutro. As duas outras linhas, 2 passos de pré-condicionante, né, de convencionais, e 1 passo de autocondicionantes terminam ácidos. E ácidos, além do que a gente está discutindo, gera esses 2 problemas, de ativar mais a degradação da fibra e, além disso, implicar na polimerização química dos cimentos. E aí, se você faz uma cimentação de uma coroa usando esse tipo de adesivo,
você vai e usa um cimento dual, por exemplo, para cimentar um IMEX, você vai ter esse problema de polimerização química e diminuir a força de adesão do cimento que você está usando. Perfeito? Então, o conhecimento dessa linha e essa linha de raciocínio vai permitir com que a gente comece a tomar decisões importantes no momento da gente selecionar nossos adesivos. E eu tinha que mostrar isso para vocês entenderem o porquê da linha de raciocínio, porque nós vamos chegar naqueles números de economia no final da nossa aula e pensar que às vezes vocês estão gastando muito mais do que deveriam e atingindo uma qualidade inferior. Para vocês terem ideia aí, ó, o Single Bond 2, o pH aproximado de 2.6, o Universal 2.7. E olha, o Clearfield SE, o Primer acídico é 2, mas o Bond é 6,5, 7, a mesma coisa do Spot Bond, aproximadamente a mesma coisa, o All Bond 3, 3.2. Olha os problemas que a gente cria. Nós vamos ter que ter soluções para tentar minimizar esse problema, porque senão a falha da nossa restauração, da nossa cimentação pode ser precoce, tá certo? E é isso que a gente não quer, tranquilo? Hoje, para quem está um pouco desatualizado dos adesivos que a gente tem esses, pré-condicionantes, que também são chamados convencionais, de 3 passos, ácido, primer, adesivo, de 2 passos, ácido, primer, adesivo juntos, os autocondicionantes de 2 passos é primer acídico, né, primer com ácido e adesivo bond separado, e de 1 passo, tudo junto, tá, no mesmo potinho. São esses os produtos que a gente tem no mercado. 3 passos seria a 4ª geração, 2 passos a 5ª, autocondicionante de 2 passos a 6ª e o autocondicionante de 1 passo a 7ª geração. Certo? Hoje, no mercado, gente, o padrão ouro que a gente tem ainda é 3 passos pré-condicionantes e 2 passos autocondicionantes. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Nós vamos entender como funciona o processo de adesão, para vocês entenderem a importância de cada um desses produtos no passo a passo da nossa restauração, da nossa cimentação. E aí sim nós vamos discutir o custo-benefício desses adesivos que vocês querem usar ou usam no consultório, para ver se está valendo a pena mesmo vocês tê-los e alcançando o prognóstico que vocês estão alcançando. O que eu fiz nessa imagem que vocês viram? Era um dente, fiz uma restauração e puxei a dentina para vocês. Então, o que vocês estão olhando é a dentina. Até porque o esmalte, gente, é uma união duradoura. A gente não tem muito problema com o esmalte. Se a gente usar um microjato, fazer a lavagem correta do esmalte, aplicar o ácido correto, a adesão no esmalte é perfeita. Nosso calcanhar de Aquiles mesmo é a dentina, por causa da fibra colágena, da parte orgânica e da água. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Aplicação de ácido. Então, eu aplico o ácido, espero de 5 a 15 segundos. Existem pesquisas que dizem que 5 segundos é o melhor tempo para a gente conseguir esse condicionamento de dentina. Nesse tempo ele desmineraliza parcialmente, seletivamente, e a hora que a gente lavando pelo menos 15 segundos, até porque que a gente precisa lavar 15 segundos, e depois vocês contam no relógio, gente, se vocês lavam realmente 15 segundos. Porque essa lavagem vai fazer com que vocês tirem o subproduto, a lama dentinária que é formada pelo processo do ataque ácido. Se vocês simplesmente tirar o azulzinho do ácido, essa lama permanece ali e a gente tem uma adesão muito frágil nessa região, certo? Então vocês têm que lavar no mínimo 15 segundos com spray direto onde vocês colocaram o ácido. Perfeito? Lavei e nesse momento o que aconteceu? Eu abri os túbulos, aumentei a concentração de umidade e expus as fibras colágenas. Então, eu vou ter mais ou menos isso daqui. Como os adesivos convencionais nós temos que ter controle da água, a gente não pode secar muito para as fibras colágenas não colabar e também não pode deixar encharcado para ter falha de adesão, a gente tem que secar, controlar, pode ser com jato. Jato tem um problema muito grande de controle, né? Vocês podem pegar também filtro de café, cortar naquelas bolinhas e secar o excesso com filtro de café. Pode com algodão também, mas o algodão você tem um problema de ficar fiapo, tem que tomar cuidado só com isso. De qualquer forma, o controle de água é imprescindível. E aí a dificuldade dos adesivos pré-condicionantes é a parte técnica, a nossa responsabilidade, porque os produtos funcionam muito bem. O produto tem cada um sua função. Se a gente souber trabalhar com cada um deles, vocês vão ver durante a aula de maneira
fiel, de maneira espetacular, a gente vai ter o sucesso que a gente está buscando. Então, se eu souber controlar a quantidade de água, eu vou ter, como na foto da esquerda, uma camada híbrida perfeita, espessa, com qualidade. Se eu não souber, gente, eu vou ter, como da foto direita, uma camada híbrida fininha, frágil e que não vai fazer com que a nossa restauração tenha um prognóstico muito bom. E aí já começa a dificuldade de processos e o conhecimento do cirurgião dentista sobre adesão, que é básico hoje, né, gente? E aí, depois desse ataque ácido, dessa exposição de fibra colágena, nós temos que começar a entender como que a gente vai usar o primer e o adesivo. E aí parece básico, né? Eu vejo muita gente pondo o microbrush, passando, e aí vem com jato de ar e seca, como se isso resolvesse alguma coisa. Olha comigo, gente, para vocês terem ideia. Quando a gente faz o preparo, a gente vai ter isso daqui, ó, smear layer. Quando a gente faz o ácido, a gente expõe isso. E a maioria das fotos que vocês conhecem é essa, não é? Só que se eu levar um pouquinho mais perto, olha o que vocês vão ver. As fibras colágenas mais de perto. Olha mais perto ainda. Olha aqui. Como que eu quero que um primer você pingue e ele tenha o milagre de penetrar no meio dessas fibras colágenas? Porque se eu chegar mais perto, vocês vão ficar impressionados. Olha a complexidade que é a fibra colágena. E não é superficial. Ela tem que passar aquela fibra colágena inicial e chegar na zona parcialmente desmineralizada. Não tem como vocês pingarem um primer e ficar esperando ele penetrar lá sozinho. Não vai acontecer isso. E aí o processo de controle de todos os passos que a gente faz durante a adesão. E começa pela manutenção da água. Para a fibra colágena ficar expandida, ela não colabar, ela tem que estar úmida. E vocês têm que deixar, como vocês estão vendo na imagem, a dentina brilhosa, com aspecto de umidade. E aí a gente consegue sim trabalhar de maneira mais fiel nessa dentina que foi preparada, que está sendo preparada para adesão. Aí a bolinha de algodão tem aquele problema de sobrar o fiapo, mas pode usar o filtro de café, ar. O importante é que ele termine úmido. Como nós discutimos lá nos primeiros slides, gente, não tem como vocês fazerem uma adesão perfeita se vocês simplesmente pingarem o adesivo, o bonde por cima. Porque depois que vocês fizeram ataque ácido, é isso que fica, ó. Dentina, fibra colágena exposta e um monte de água. Como o adesivo hidrofóbico não penetra na água e a gente precisa dessa retenção micromecânica dentro da dentina, a gente não vai ter sucesso nessa restauração. E aí veio os fabricantes e inventaram na nossa quarta geração os monômeros bifuncionais, hidrofílicos e hidrofóbicos, a grande maioria hidrofílico, são os primers, são os preparadores de superfície, que junto com o solvente que tem dele vai evaporar a água, vai fazer com que penetre os monômeros dentro das fibras colágenas e atinja essa zona parcialmente desmineralizada e abra caminho para o nosso bonde depois percorrer o mesmo caminho e formar a tão famosa camada híbrida. Tá? Esses primers são bifuncionais e simplesmente vai fazer a difusão no meio das fibras colágenas, da dentina, para permitir a mesma difusão do bonde que sem esse preparador de superfície não seria capaz de penetrar até lá e conseguir a adesão que a gente está buscando. Tá? Só que como as fibras colágenas são muito difíceis de serem transpassadas, né, e com a água, para você conseguir ter efetividade com esse primer, vocês têm que aplicar múltiplas camadas, gente. Essas camadas têm que serem por esfregaço. Vocês têm que pegar o primer e renová-lo a cada 10 segundos aproximadamente. Não precisa secar a cavidade. Vocês continuam com a cavidade úmida. A intenção é encharcar mesmo, tá? E esfrega, esfrega, esfrega. 4 aplicações. Você tem trabalhos como o Carrilho mostrando que você melhora demais a adesão se fizer isso. Perfeito? É óbvio, porque com esse esfregaço você faz com que o primer penetre melhor dentro das fibras colágenas e aí sim o adesivo terá a mesma capacidade de penetrar tão longe quanto foi o seu primer. E aí vem um outro erro em seguida, gente. A maneira que nós removemos o solvente, porque todo mundo aprendeu que o solvente tem que ser removido, não tem? E se eu perguntar agora para vocês, o que mais provoca sensibilidade num dente restaurado? Vocês sabem responder? Uma das coisas que mais provoca sensibilidade, gente,
são os produtos tóxicos do nosso adesivo. E um deles é o solvente. E todo mundo aprendeu a tirar o solvente intencionalmente com jato de ar. Então você vai com o jato de ar leve, seca, seca, seca e secou, né? Só que se vocês fizerem isso, gente, simplesmente pegarem o jato de ar e fazer o esfregaço lá em cima, fazer o jato de ar, o que vai acontecer? Você vai evaporar o solvente superficial, toda a dentina vai se fechar, né, porque o monômero fecha os túbulos dentinários e grande parte do solvente vão ficar dentro dos túbulos. Se isso acontecer, do solvente ficar dentro dos túbulos, nós temos um problema. Qual o problema? É que você vai ter produtos tóxicos dentro dos túbulos. E nós podemos ter sensibilidade por causa disso. Perfeito? E quanto mais próximo da polpa, pior, gente. Por quê? Se você usou um sistema de 3 passos, você fez ácido, quanto mais perto da polpa, mais túbulos a gente tem, maior diâmetro do túbulo, maior acesso à polpa a gente tem. E se a gente fizer isso de maneira fiel, do jeito que deve ser feita, o primer, o adesivo, vai chegar mais perto da polpa. E se você manter esses produtos tóxicos lá, a sensibilidade não vai passar. Vocês já não tiveram restaurações que vocês fizeram, teve sensibilidade, removeram, colocaram em ionômero e continuou doendo? Óbvio que se você entrou com o sistema adesivo dentro dos túbulos dentinários que chegou perto da polpa ou até na polpa, vocês não conseguem remover mais depois, a não ser que vocês desgastem a dentina inteira e exponham a polpa. E aí a grande chance é você ter necrose pulpar depois por causa disso. Tá? Essa é a grande chance. Tá? Isso que a gente não pode ter e a gente tem que resolver esses problemas dessa forma. Tá? Nós vamos continuar a discutir isso durante a aula, perfeito? O que a gente tem que fazer com tudo isso, gente? Como que a gente vai lidar com tudo isso? Condicionamento ácido vai fazer o completo desmineralização, a desmineralização parcial da dentina. O primer vai conseguir preparar essa superfície que foi desmineralizada e permitir que o adesivo penetre no mesmo caminho, na mesma direção, da mesma maneira, no mesmo caminho. Então, cada um faz seu papel para permitir que o outro age de maneira que ele deve agir para conseguir um sistema adesivo de qualidade. Tá? E aí nós temos que discutir um pouco da limitação desses adesivos. A gente já discutiu lá no início um pouco. O que a gente tem que ver nesses sistemas adesivos? A gente tem que ver o seguinte, que primeiro a gente não pode usar o bonde direto porque ele é hidrofóbico, então ele não vai ter ação na dentina. Para isso a gente tem que usar alguma coisa que é hidrofílica, para permitir essa difusão na dentina, que é o primer. E vocês perceberam durante nossas explicações que os dois juntos vai fazer com que a gente tenha sucesso no nosso tratamento. A gente consiga a difusão do primer para a dentina e o mesmo consegue preparar a superfície para o bonde suprir o mesmo caminho para conseguir aquela retenção micromecânica que a gente está buscando, tá certo? Quando você simplifica isso, vocês já entenderam também que a gente perde a viscosidade do bonde e perde a fluidez do primer. Isso, e ainda torna aquele produto ácido. Isso vai fazer com que a gente tenha uma tal cimentação com cimento resinoso, a gente perca lá a nossa polimerização química e a gente ainda ativa a degradação das fibras colágenas. Perfeito? Os autocondicionantes e aqueles sistemas simplificados, 2 passos pré-condicionantes vão ser finos. Quando eles estão finos, gente, por osmose ele permite mais passagem de água, por isso que aumenta a permeabilidade e a degradação vai ser muito mais rápida. Essas imagens que vocês estão vendo ali embaixo, tá? Imagens com contaminação por água, degradação da fibra, que vai diminuir o tempo de vida, perfeito? Fora que nós temos que pensar mais alguma coisa, quando você tem a camada fina nós temos um problema muito grande. Vocês já perceberam que quando vocês fazem resina composta, a gente tem aquela camada final da resina, que fica meio pastosa, assim, não pastosa, mas fica meio molhadinha. Aquela camada é a camada inibida pelo oxigênio. Por quê? A resina composta, gente, os radicais livres da resina composta, quando a gente ativa a fotopolimerização, eles são muito mais atrativos ao oxigênio do que aos monômeros da resina composta.
Quando ele está na presença do oxigênio, ele capta o oxigênio, tá? Ele capta o oxigênio e ele deixa de reagir com o monômero. Ou seja, aquela camada superficial não reage, não polimeriza. Por isso que também alguns de vocês já viram que a gente tem que passar uma camada por cima de gel, eu uso bastante aquele gel de ultrassom para impedir o contato do oxigênio para que eu consiga polimerizar todo ele de maneira excepcional, tá bom? Só que nós temos um problema, essa camada inibida por oxigênio é mais ou menos 100 micrômetros. Se vocês terem uma ideia, uma camada básica de single bond 2 tem 16 micrômetros. Ou seja, vocês já perceberam que quando vocês põem resina em cima do adesivo, às vezes parece que o adesivo está molhado ainda, que a resina escorrega, não gruda. Ela escorrega, você percebe que está molhado. Ou seja, vocês colocaram o fotopolimizador, mas mesmo assim não polimerizou, porque toda a camada foi inibida por oxigênio. Se sua camada de resina depois for espessa, o que vai acontecer? A luz não chega naquele adesivo e você não tem a polimerização correta daquele adesivo, falhando de novo na sua adesão. Olha o problema que a gente cria, gigante, de novo, fazendo uma adesão errada. E outra coisa importante no sucesso de todos os nossos tratamentos é fotopolimerização. Aí está uma coisa que vocês não podem economizar. Fotopolimerizador tem que ser de alta qualidade. E vocês têm que saber trabalhar com ele também, gente. Não é ter... Se você tem um Valo, o Valo é o fotopolimizador de referência no mundo hoje. Se você não souber trabalhar com ele direito, ele é pior do que ter aquele secador de cabelo antigo, sabe? O halógeno. Porque ele vai fazer uma contração, uma polimerização tão rápida que ele tem uma contração muito grande e uma subpolimerização da sua resina, que vai gerar muitos problemas físicos, mecânicos e biológicos para a sua resina e sua restauração. Então é uma coisa que nós temos que aprender a trabalhar de maneira eficiente, é o fotopolimizador, e eu acho que a fotopolimerização incorreta é um dos maiores problemas que a gente tem na odontologia restauradora. Porque ninguém sabe trabalhar com fotopolimerização de maneira correta. Até os fabricantes trazem na bula do material 40 segundos. Mas 40 segundos baseado em quê? Porque a fotopolarização não é baseada só em tempo. Ela é tempo, potência e comprimento de onda. E os três juntos vai dar o sucesso da fotopolimerização. Se você não entender que para você ter um adesivo polimerizado, uma resina polimerizada, você tem que ter uma certa quantidade de energia, que é medida em joules, e você conseguir fazer com que essa energia seja transmitida para a resina, a gente não vai ter uma polimerização efetiva. Isso vai atrapalhar na nossa adesão, vai atrapalhar na nossa cimentação e nas nossas restaurações também, que é um problema grave, tá? Se eu estou terminando esses adesivos simplificados com uma camada ácida, qual que é a única maneira de eu resolver esse problema, gente? Eu polimerizei, por exemplo, um single bond 2 ou um universal. Terminou com a última camada ácida. Qual a única maneira de eu resolver isso? É aplicar por cima um adesivo hidrofóbico, um bonde espesso hidrofóbico. Aí nós não vamos ter mais passagem de água, porque você terminou com a camada hidrofóbica, não gosta de água, não vai passar mais água. Tá? Então, teoricamente, quando você pega aquele adesivo de 3 passos, já tem o hidrofóbico por cima. Se você pega o autocondicionante de 2 passos, o último já é hidrofóbico. O pré-condicionante de 2 passos, single bond 2 e família, você teria, teoricamente, para minimizar esse problema, colocar um adesivo hidrofóbico por cima. Tá? Porque ele termina com hidrofílico, aí a gente coloca um hidrofóbico por cima e resolve esse problema. E os de um passo, a mesma coisa. A gente terminaria com um hidrofóbico. E aí a gente resolveria o problema também. Tá? Então essa seria a solução para a gente resolver em sistemas simplificados. Terminar nosso processo de adesão com uma camada extra de adesivos hidrofóbicos, que é o bonde de qualquer um desses sistemas, gente. O bonde dos 3 passos, o bonde do 2 passos autocondicionantes, não importa qual deles. É um espesso hidrofóbico, perfeito? Que seja neutro, não seja ácido. Essa é a nossa intenção. E se a gente pensar particularmente no sistema autocondicionante, no autocondicionante já é regra, não é mais opção. Nós temos um primer acídico fraco, que não tem uma adesão, um preparo de superfície tão bom no esmalte. Ele não consegue condicionar o esmalte de maneira perfeita, preparar a superfície de maneira perfeita. Fica subcondicionado. Para que isso não aconteça,
antes da aplicação de um sistema autocondicionante, a gente deve passar ácido no esmalte durante 15 segundos, com ácido fosfórico de 37%. Se a gente fizer isso, a gente consegue uma adesão de melhor qualidade usando sistemas autocondicionantes. Tá certo? Ficou claro para todo mundo? Aí depois, claro, lava, seca, passa o sistema autocondicionante que você planejou, ou de 2 passos ou de 1 passo, e a técnica restauradora que você planejou também, tá certo? E aí, o que a gente pode, tirando toda essa conclusão, um resuminho, independente do cimento ou do adesivo que vocês estão usando, vocês entenderam que o primer tem que ser fino, o adesivo espesso, o primer é ácido para penetrar nas fibras colágenas, tem solvente, o adesivo é hidrofóbico e neutro. Quando você mistura os dois, você perde as propriedades dos dois. Você deixa o primer mais grosso e o adesivo mais fino. Além disso, deixa ele ácido, o que faz com que você tenha neutralização da polimerização química dos cimentos duais, e você também tem ativação das enzimas degradadoras de fibra colágena. Perfeito? Para minimizar esse problema, você teria que usar um adesivo hidrofóbico por cima. E vocês também lembram do nosso resumo aqui, que os autocondicionantes precisam de ataque ácido antes. E aí minha pergunta agora para vocês, qual desses adesivos eu uso? Qual eu deveria usar? A grande maioria de vocês compram os adesivos de 2 passos ali, né? O pré-condicionante de 2 passos e os universais, que são os mais teoricamente divulgados, os mais indicados pelos fabricantes e até por muitos profissionais ou até por muitas escolas, muitas faculdades que só usam esses adesivos e não tem outra opção, né? Só que, vamos lá, gente. Quando eu uso um adesivo de 3 passos, eu tenho o melhor de tudo. Quando eu uso um de 2 passos, que é ácido, e o primer adesivo junto, como o laranjinha que vocês estão vendo, para eu melhorar, eu tenho que usar um hidrofóbico por cima. Pode ser até o hidrofóbico de 3 passos. Só que quando eu uso esse hidrofóbico, o que aconteceu? Ele que era 2 passos virou 3. Só que se ele virou 3 passos, eu tenho 3 passos com o meu primer no meio ali, ó, que é o primer adesivo junto, piorado. Porque esse primer adesivo junto vai entrar menos na fibra colágena, por ele ser mais espesso e além disso, mais ácido. E a gente vai ter uma degradação maior da fibra colágena e ainda assim não vamos ter a penetração tão grande como o primer puro. Tranquilo? E a mesma ideia vale para os outros. O autocondicionante de 2 passos, que é primer acídico mais o bonde, eu tenho que fazer ataque ácido no esmalte, como a gente conversou. Então virou 3 passos. De 1 passo, eu tenho que fazer ataque ácido no esmalte. E se eu quiser tirar o problema dele ser fino e ácido, eu passo uma camada de adesivo hidrofóbico por cima. Então ele virou 3 passos de novo. Ou seja, se você quiser tirar melhor desses adesivos, se você quiser ter um prognóstico um pouco melhorado, para acabar com os problemas mais graves deles, a gente vai ter que investir um pouco mais para conseguir suprir o fato de 2 passos convencionais terminar a camada ácida e o fato dos autocondicionantes precisar de ácido no esmalte e ainda o de 1 passo precisar também terminar com a camada hidrofóbica neutra e a gente aplicar um adesivo hidrofóbico por cima dele também. Tem indicações, gente? Tem! Se eu pegar o adesivo de 3 passos, pô, perfeito. Se vocês souberem trabalhar com ele, trabalhar com a técnica, funciona para tudo, né? Muito bem, só que tem que saber trabalhar muito bem com ele, porque tem uma dificuldade técnica em cima dele. O de 2 passos convencionais, o laranjinha, o que muda dos 3 passos em questão de cuidado que a gente tem que ter com a dentina, com o esmalte? Nada, gente, é a mesma coisa. Só que ele é piorado. Vocês entenderam já, porque ele é mais ácido, primer mais fino, adesivo, primer mais grosso e adesivo mais fino. Então ele é um piorado. Perfeito? Se os dois têm a mesma dificuldade técnica e ele é piorado, sem pensar em preço agora, por que compraria ele? Se ele virou 3 passos do mesmo jeito. Por que eu já não compro de 3 passos de vez, que ele é melhorado? Aí vocês podem pensar assim, não, professor, é pelo preço, né? Porque se eu for comprar esse de 3 passos, ele custa R$400. E se eu for comprar esse de 2 passos, custa 115.
Pode ser por isso, né? Vamos discutir isso daqui a pouquinho, tá? E do outro lado, se eu pegar um padrão ouro do mundo, assim, o Clearfield SE, padrão ouro, gente. Por que eu usaria ele? Gente, porque ele tem um bonde separado. Você tem, ele é um dos primeiros adesivos e ele tem um produto químico que eu falei para vocês, que tem uma adesão química cadentina também, que melhora a adesão final. Então é um produto diferenciado. Em todas as pesquisas mundiais, o sistema autocondicionante ele sempre é melhor, tá? Sempre com resultados mais promissores. E o de um passo, a gente tem que usar ácido antes e o adesivo depois. Por que eu usaria então o de um passo em vez de usar o de dois? Tem indicação? Até tem, gente. Ó, uma indicação precisa para usar ele puro, tá? Para usar puro. Pediatria em dente tecido. Porque se você quer coisa mais rápida, colocá-lo, fazer esfregaço, esperar 20 segundos para ele agir, polimerizar e pôr, por exemplo, uma resina bulk, que também pode pôr um incremento maior e já polimerizar. Hoje se faz restaurações em crianças em dentes tecidos em 3 minutos, né? Sem estresse. Agora, para dentes que vocês querem um prognóstico em longo prazo, será que é a melhor opção? Porque você também vai colocar um produto mais ácido, vai colocar um produto com primer menos fluido e com adesivo menos espesso. Então nós vamos ter o problema dele e vamos ter que compensar esse problema com os outros, com o adesivo hidrofóbico e acidez do jeito que a gente conversou. Tá certo? Então essa linha de raciocínio que a gente tem que pensar. Será que esse produto mais barato que você está comprando está valendo a pena? Será que ele é realmente mais barato? E aí eu busquei para vocês como que eles funcionam. Se eu pegar o de 3 passos lá em cima, padrão ouro mundial, todas as pesquisas dizem que o OptiBond FL da Care é um dos melhores adesivos de 3 passos que existe. Hoje, no mercado, gente, ele custa R$ 456, tá? Só que ele vem 8 ml cada, perfeito? Se eu pegar de 2 passos embaixo, ele custa o adesivo R$ 125, o Single Bond 2. Mas como a gente conversou, se você não quiser ter os prejuízos que ele gera numa restauração em longo prazo para você, você teria que ter um OptiBond adesivo do lado. Só o adesivo custa 245, perfeito? Só que 8 ml do adesivo é mais 5,4 ml do Single Bond. Tranquilo? Perfeito? O ácido eu coloquei em tudo lá porque vocês entenderam que o ácido a gente vai precisar em todos os produtos, não tem como ser diferente. Se eu pegar um de 2 passos autocondicionantes, ó, eu tenho 1,5 ml no primer e 1,25 no bond, que custa R$ 261. E de um passo, se eu quiser melhorar, eu tenho que pôr o bond por cima de novo. Aí eu gasto 245 do OptiBond mais 333 dele, do Universal. Tá certo? E se eu pegar isso por ml, gente, olha que interessante. Se eu pegar por ml, o OptiBond ML, o OptiBond FL, que é o padrão ouro mundial dos pré-condicionantes, dos convencionais, que está disparado no sucesso das restaurações, custa o ml R$ 28,50. R$ 28,5. Perfeito? E 50 centavos. Se eu pegar o Single Bond 2 e tentar minimizar as limitações dele, eu vou ter que comprar o OptiBond FL. E aí, somando o ml dos dois, dá 13,4 ml, o que geraria um preço por ml de R$ 27,61. Olha a diferença, gente, menos de R$1. Será que o adesivo que você está comprando está conseguindo um prognóstico de alta qualidade para você? É isso que vocês querem? Tá? É isso que vocês têm que pensar. Se eu pegar do outro lado os autocondicionantes, ó, o Clearfield SE vai sair R$ 95 o ml. E o autocondicionante de um passo mais o adesivo do lado para a gente tentar usar como última camada, aumentar a espessura e também terminar a camada hidrofóbica, vai sair R$ 42,50. A partir disso, principalmente nos pré-condicionantes, talvez eu não veja indicação para a gente ter nenhum adesivo de 2 passos. Esses adesivos, teoricamente, não deveriam existir se vocês estão buscando preço e qualidade. Porque se vocês não estão preocupados com a qualidade, com o prognóstico disso, manutenção de cor, manutenção de tudo que a gente está conversando, talvez vocês possam ter.
Mas se vocês estão pensando nisso, gente, seguindo esse protocolo que vocês estão vendo, olha que os valores desses adesivos. E se vocês entenderam o que a gente conversou durante a aula hoje, vocês vão já entenderam o porquê isso faz mal num sucesso das nossas restaurações. Claro, de adesão, gente, eu dou uma aula de 8 horas, né? Eu não dou uma aula, nós estamos conversando 40 minutos, 50 minutos, mas para eu mostrar isso para vocês. Mas eu acho que, resumidamente, nessa meia hora, 40 minutos, deu para vocês entenderem que se a gente não conhecer o processo, não conhecer o que a gente tem que fazer para conseguir uma adesão de qualidade, a gente não vai conseguir esse sucesso que você está buscando. E aí, o que o dentista costuma fazer? Quando você não sabe fazer ou não sabe usar, a gente bota a culpa nele, né? Bota a culpa no material, né? Como na prótese a gente bota a culpa no protético. Gente, a culpa não é no material. Os materiais que a gente usa são de altíssima qualidade. Se eu perguntar para vocês agora, o que dura mais, resina composta ou cerâmica? A maioria do pessoal vai falar que é cerâmica, mas é mentira, gente. Se vocês conseguirem trabalhar com a resina composta de maneira excepcional, fazer uma fotopolimerização de maneira excepcional, eles vão durar mais ou menos a mesma coisa. A falha deles, no momento de falha, pode ser até diferente. Provavelmente vai ser diferente, mas vão durar aproximadamente o mesmo tempo. O que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, que se nós pensarmos um pouco, entendemos um pouco do processo de restaurações, o processo de adesão, a gente consegue escolher materiais melhores, de aproximadamente o mesmo valor, até mais barato, só que melhorar demais o prognóstico dos nossos tratamentos. O que está faltando para a gente é acreditar menos em vendedor, acreditar menos nesses profissionais que são contratados de empresas e começar a buscar informação, que a falta de conhecimento faz isso. Faz a gente simplesmente aceitar aquilo que oferecem para a gente, que nem sempre é a melhor opção. Né? Você acha que as empresas, em geral, querem vender aquilo que dá mais lucro ou que dá menos lucro? É claro que dá mais lucro. Nós temos que ver se esse que dá mais lucro também é o melhor para a gente. É isso que a gente tem que buscar. Tá? Então, de adesão, espero que mais ou menos isso hoje tenha ficado claro para vocês. Óbvio, tem muito mais coisa para a gente discutir. Nesse tempo que a gente reservou hoje, não dá para a gente falar tudo, mas que tenha ficado claro essa importância de conhecer o processo, conhecer os materiais, como eles funcionam, para atingir o sucesso que nós buscamos, tá? E esses dois continuam sendo o padrão ouro do mundo. Se eu for indicar para vocês o que usar, é vocês terem esses dois no consultório. Mesmo o Clearfield SE sendo mais caro do que o outro conjunto, usando o universal convencional, tá bom? Universal de um passo. Não é só isso, gente. Nós temos a mesma discussão para cimentos, a gente tem a mesma discussão para resina composta, a gente tem a mesma discussão para componentes protéticos em implantodontia, só que isso a gente vai ficar para a aula de amanhã, para as próximas aulas da semana. Tá? Nós vamos conversar nas próximas aulas as mesmas coisas. Como que a gente consegue atingir esse sucesso, o que a gente tem que escolher para atingir a melhor adesão, a melhor cimentação, a melhor resina composta, para conseguir atingir o sucesso que vocês querem. Aquele prognóstico que o paciente não venha reclamar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se uma restauração, uma prótese de vocês durar 5 anos, falhou. Um trabalho desse de vocês tem que durar mais de 10 anos e pouco, se o paciente, claro, fazer a parte dele, que é a manutenção. Tá certo? Hoje era isso que eu tinha que passar para vocês, gente. Eu queria terminar agradecendo muito a nossa conversa. Amanhã a gente vai se ver de novo, 8 horas, discutir mais coisas sobre cimentos, sobre resinas compostas, sobre adesão, sobre prótese, sobre implante. E essa semana ainda vai ser cheia. Vou terminar aqui com um depoimento que minha amiga Leila, lá de Bauru, que fez mestrado, doutorado comigo, passou para mim. Fiquei muito feliz, Leila. Muito obrigado. Manda um abração pro Paulão aí também, tá? E obrigado de novo para todo mundo e nos vemos logo outra vez, tá, gente?